nossas vidas, amém? Queridos, você que está na sua casa, você que está aí nos acompanhando, você que compartilhou, você que reuniu a sua família neste momento, neste culto de domingo, culto de primícia, você que entendeu o propósito de Deus para cada coisa que Deus está fazendo, você tem que entender muito mais aquilo que Deus quer passar em nossas vidas de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar você aqui a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 1, para nós entendermos algo com o Senhor, e assim o Senhor continuar falando aos nossos corações, como Ele tem falado neste tempo, em nome de Jesus. 2 Samuel, você que está na sua casa, abra sua Bíblia neste momento, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu de Balaá de Judá, com todos que estavam com ele, e para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles foram levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e cibalos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Eu quero que você baixe sua cabeça onde você está e ore ao Senhor neste momento. Senhor, Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em tua casa nós lemos a tua palavra e ela será ministrada. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e assim, Senhor, penetrar em nossos corações a tua palavra como uma faca afiada, como uma espada forte. Assim o Senhor faz em nossas vidas, e assim, Pai, nós te clamamos. Pai, nossas vidas é tua, esse altar é teu, a palavra é tua, o microfone é teu, e a minha vida é totalmente tua. Então faz dela a tua obra, o teu instrumento, Senhor, em nome de Jesus, e fala com cada vida que está ligado conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Queridos, quando nós lemos essa palavra eu estava meditando nela, e Deus falou tremendamente comigo. Comentei um dia com o pastor Fábio, e quando eu comecei a ler ela, ele entendeu, e ele falou: não, eu já entendi o que Deus quer falar.
E assim o Senhor falou: passa para a igreja, passa para a minha igreja, que eu estou com eles. Passa para a minha igreja que é um tempo. Passa para a minha igreja que vem um novo tempo. E eu quero te falar uma coisa: tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos olhando, não está nos observando. A gente pensa que Deus não está esperando algo de nós. E em todo tempo, em toda palavra, em toda a história, o Senhor espera algo de nós e algo sublime. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, passava-se o tempo, e o povo de Israel ali desde a época de Abraão, desde a época ali de Moisés, desde a época dos juízes, o povo se voltava para o Senhor. Mas em um tempo, aquele povo fazia algo que não estava nos átrios do Pai, porque Deus nos estava falando. Jesus veio para ser o referencial, o nosso Deus, a direção, o caminho, a verdade e a vida para nós, para que nós possamos ter a direção, para que nós possamos saber qual é a verdade, para que nós possamos ter a vida eterna. E Ele entregou a vida por mim e por você, para que hoje nós possamos ter vida, para que hoje nós possamos ser salvos, para que hoje nós possamos ser perdoados. E o perdão, ele vem para todos, mas o juízo também vem para todos. O direcionamento de Deus vem para todos. Não há A, não há B, para Deus não há placa de igreja. Todos nós somos um só povo. Deus, ele não vai salvar só o povo da Imune, não. Deus, ele não vai salvar nem só os evangélicos, não. A gente não conhece o propósito de Deus, e muitas vezes Deus levanta coisas loucas para confundir aqueles que sabem. E tem pessoas que têm razões absolutas, e Deus, ele não habita nas nossas razões. Deus, ele não habita naquilo que é o nosso entendimento. Ele vai muito além do nosso entendimento. Eu quero te convidar a vir comigo, a meditar, a entrar nessa palavra junto comigo, para que você possa entender um propósito para cada coisa, para tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus está fazendo e tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E essa palavra, ela vem como uma flecha afiada aos nossos corações, porque Deus, ele levantou Davi, ungiu Davi com 17 anos de idade. Foi na casa de seu pai, e ali na casa de seu pai havia vários irmãos, e Davi não estava. Havia várias pessoas e Davi não estava ali. Mas quando Deus, ele promete, quando Deus, ele escolhe, quando Deus, ele quer fazer, ele faz. Ele mandou Samuel, vai à casa de Jessé. Ali há um homem, ali há um rapaz, ali há um menino, ali há um homem de Deus que eu quero levantar, rei de Israel. E ali Samuel foi à casa de Jessé. Chegou lá, os seus irmãos estavam lá, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas. E o Senhor ali esperou, olhou, Samuel olhou, talvez seja esse, talvez seja aquele. E Deus falou: Samuel, não olha para a aparência, porque tem aparência que engana. Tem gente que tem aparência de piedade, há pessoas que têm a aparência de santo, mas que no fundo destila maldade. E ali o Senhor ungiu a Davi, certo? Vamos correr. Davi ali foi ungido por Deus, derrotou Golias, tudo isso nós sabemos. Ali Deus forjou Davi até ele se tornar rei. E ele se tornou rei. E a primeira coisa que eu quero te passar: a promessa de Deus na tua vida não morreu. Mas vem uma peste sobre o mundo, há uma peste sobre o Brasil, há uma peste que veio não sei da onde para não sei onde. Eu quero que você entenda o propósito de Deus. Você não pode mudar sozinho a situação do mundo, mas você pode crer, você pode jejuar, você pode orar, para que o favor imerecido de Deus sobre a tua vida possa proteger a tua casa e a tua família.
Então a promessa de Deus, por mais que a gente não veja a saída, ainda vive. E a única pessoa que pode ali abrir mão das promessas de Deus somos nós mesmos. Mas Deus te escolheu para algo. Deus te escolheu para ser um diferencial. Deus te escolheu para abençoar a tua casa. Deus te escolheu para ser manifestante da glória de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem. E por que também que acontece conosco. A gente não entende muitas vezes o agir de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele age como um pai. A palavra de Deus fala que Ele castiga, mas Ele também ama. A palavra de Deus fala que Ele age de várias formas. Muitas vezes a gente pensa que pessoas, e muitas pessoas são indignas, porque não têm a mesma fé que a nossa, não professam a mesma fé, não são como nós, são diferentes. E o Senhor, Ele age também na diversidade. Ele age que a gente muitas vezes desconhece aquilo que Deus, como Deus trabalha. E é por isso que Ele te escolheu. Porque Ele escolhe quem Ele quer. Ele usa as coisas loucas do mundo, porque nós vamos ver a nossa vida lá atrás. A gente não tem uma vida certinha, não nascemos em um berço evangélico, não nascemos adorando ao Senhor, fizemos tanta coisa. Aí você olha para você e fala: eu não sou digno. Mas é nessas pessoas que, quando elas reconhecem que não são dignos, é que elas entendem que há um propósito. Porque Deus, Ele transforma. Assim como Deus, Jesus, no primeiro milagre, Ele transformou a água em vinho. Ele converte as nossas vidas assim. Ele nos transforma da água para o vinho, aquilo que não tinha gosto, aquilo que muitas vezes era imunda, aquilo que muitas vezes era nojento, aquilo que muitas vezes não trazia benefício nenhum, para algo que tinha cor, algo que tinha vida, algo que trazia alegria. Assim Deus, Ele nos faz. Ele está forjando a tua vida para ser um instrumento. Ah, mas eu estou vivendo em um tempo difícil. Eu estou vivendo um tempo difícil. Muitos estão vivendo um tempo difícil. Talvez você não tenha nem o que comer em casa. Está vendo a despensa e a despensa está secando. Você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Talvez você seja autônomo e quem trabalha como autônomo sabe. Talvez você abriu uma empresa e a empresa faliu. Talvez você tomou como expectativa na tua vida algo e esse algo ainda não aconteceu. Mas por quê? Talvez Deus quer te ensinar algo, mas que Ele não te abandonou, mas que Ele está agindo e continua agindo. Então aqui, Davi, ele casou com Mical, e ele se tornou rei. Quando Saul morreu e toda a sua família, a família de Saul, ele se tornou rei. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu a Davi, sim ou não? Cumpriu. A gente prega, né? Esperando algo do não tem ninguém. Mas Ele cumpriu. Só que Davi, ele tinha uma missão como rei. E talvez a gente busca tanta promessa, e quando chega a promessa, a gente vê que muitas vezes a gente não está perfeito para viver a promessa. Deus entregou para você e você talvez não tenha condições apropriadas. Você não sabe de tudo, mas você tem que aprender. E Deus continua nos ensinando. Aqui neste momento, Davi, ele foi pegar a arca do Senhor, que desde o primórdio, desde Moisés ali, que o Senhor, Moisés levava junto com o povo a arca de Deus, simbolizando a presença de Deus. E essa arca não estava em Jerusalém, essa arca estava na casa de Abinadab. Então Davi foi ali pegar a arca. Só que Davi,
ele usou ali uma carroça de boi para levar a arca. Muitas vezes a gente esquece de tanta coisa que Deus ele nos designou. Talvez a gente esquece tanta coisa que Deus botou em nossas vidas, em nossos corações. Tanta gente tem esquecido do Deus que serve, tem buscado outras fontes, porque o nosso Deus ele supre as nossas necessidades. O nosso Deus é o Deus que sustenta a igreja, a casa do Senhor. Mas tem tanta gente, a gente vê tanto escândalo por aí, que pastores ali levantaram ali alguma coisa, levantaram uma igreja, roubaram os fiéis. Tantas vezes a gente ouve isso. Muitas pessoas perderam o temor, muitas pessoas perderam a reverência daquilo que é a presença de Deus. Muitas vezes era até usado por Deus, muitas vezes Deus até usava, mas porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Aí a gente vê tanta gente ali sujando o evangelho. A gente vê tanta gente que não dá mais crédito ao evangelho. A gente vê tanta gente que não quer mais ser dependente de Deus. A gente vê tanta gente que acha que aquilo que pensa é certo. A gente vê tanta gente trazendo rebelião para dentro da igreja. A gente vê tanta gente trazendo confusão para dentro da igreja. A gente vê tanta gente que parece que esqueceu a presença de Deus. Está ali só por um clube, né, pastor? Pensa que é um clube. Pensa que a igreja é um clube onde pode falar mal de um, onde pode viver como quer, onde pode viver no pecado, onde quer fazer o que quiser. Só que Deus, ele quer uma igreja referência. Ele quer uma igreja que é santa. Naquele dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, haveremos e haverá espanto, haverá ali surpresas, porque pessoas que a gente pensa que não ia, vão, e a gente pensa que muita gente que vai, não vai, porque aquilo que Deus ele mede e o propósito de Deus é diferente para cada um de nós. Nós não vamos ser salvos pelas obras. Fez várias obras lindas, sociais, não sei o que. Não vão ser salvos pela obra, para que não se vanglorie. Mas para nós ser salvos e sermos instrumentos de Deus, nós temos que fazer obra? Sim. Mas Deus ele quer muito além. E a gente vê tanta coisa acontecendo, tanto absurdo acontecendo. Tantos momentos que a gente olha e as outras pessoas que ainda não vieram para Cristo olham, e muitas vezes com razão, porque os próprios que eram para ser filhos da luz estão pior do que os filhos do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não muda na sua concepção por causa de você. Ele tem a sua palavra e afirmada a sua palavra. Então, meu irmão, quando nós levamos a presença de Deus, não vai ser de qualquer jeito, vai ser com um propósito. As coisas estão acontecendo, nós estamos vendo. Quantas vezes a palavra nos avisou, quantas vezes Deus usou profetas para nos avisar. Quantas vezes Deus levantou homens, quantas vezes Deus falou e fez e se cumpriu. Mas no nosso tempo não vai acontecer, porque a igreja está numa expansão. Mas a palavra de Deus ela fala, e isso vai se expandir, mas preste atenção. Por causa dos escolhidos do Senhor, os dias serão abreviados. Deus ele está abreviando os dias por causa de mim e de você, porque Ele nos escolheu. Mas entenda,
há muito a se fazer. Nós não sabíamos o dia, nós não sabemos a hora, e a palavra de Deus fala que nem o filho sabe, só o pai. Nós não sabemos o momento. Nós pregamos, Jesus está voltando, é claro, Jesus está voltando, mas o que Ele quer passar com isso? O que Ele quer passar quando fala Jesus está voltando? Você tem que viver como se Jesus estivesse voltando todos os dias. Você tem que viver hoje como Jesus estivesse voltando hoje, porque tem gente que fala, eu posso fazer o que eu quero hoje, eu posso pecar hoje, eu posso falar do meu irmão hoje, eu posso... Mas é hoje que Deus quer que você viva como Jesus estivesse voltando, para que você possa entender. Jesus pode voltar hoje à noite, você como está. Jesus pode voltar daqui a 10 anos. Jesus pode voltar amanhã. Mas e você, como é que vai estar quando Jesus voltar? Só que Deus, Ele prepara os seus. Como eu disse, Deus, Ele quer transformar nossas vidas pelo amor. Ele nos chama pelo amor. Mas, com certeza, a dor funciona muito mais. Com certeza, quando Ele nos chama pela dor, quando Ele nos chama pela perca, quando Ele nos chama pelo algo, pela uma enfermidade, quando Ele nos chama falando, eu vou te matar, eu vou tirar a tua vida, tu vai mais rápido do que pelo amor. Quando você é chamado, não quer viver o chamado de Deus, quer viver o pecado, aí você vai para o leito, você vai para Jesus ou não vai? Porque só tem duas direções, ou a morte ou a vida. Aí é quando você acorda, abre os olhos espirituais. O Senhor, Ele está andando sobre a terra. Ele está castigando nações. Mas para quê? Para que nós, escolhidos do Senhor, acorde e viva o que nós vivemos hoje. Um jejum nacional. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, na história do Brasil, mas que já era para ter acontecido há muito tempo. A igreja já era para estar unida há muito tempo. Deus levantou líderes e todos esses líderes tinham que falar a mesma voz, em adorar o Senhor, e celebrar o Senhor, e jejuar e orar pela nação. Isso tem que ser constante. Mas muitos já perderam o quê? Já perderam ali a essência de acreditar no jejum e na oração. Jejum e oração, se desse jeito, já tinha dado jeito há muito tempo. Não, Jesus ainda continua. Ora, o único jeito de falar com Deus é orando. O único jeito de receber algo do Senhor é pagando um preço. Não é um sacrifício, porque o sacrifício foi o de Jesus na cruz, mas nós devemos pagar um preço. Eu não quero ficar um tempo sem comer. Deus, Ele olha para a tua necessidade, Deus, Ele olha para os teus problemas, mas enquanto você estiver na presença do Senhor, você tem que contornar essas coisas e entregar o seu melhor. Entregar o seu melhor para o Senhor. O que um dia de jejum e oração não vai fazer para a tua vida? Nós estamos aí no propósito que Deus botou em nossos corações, levantar esse propósito de 40 dias de jejum e oração. E em toda a palavra de Deus fala que Deus mudou cenários. Deus mudou vidas, Deus mudou nações, Deus mudou constituição. Por quê? Porque Ele age quando nós manifestamos ali o amor, a entrega, o favor dEle em nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida e falamos, Senhor, eu entrego aqui os meus desejos, eu entrego aqui a minha carne, eu abomino a minha carne, eu separo a minha carne para ter um momento contigo. Talvez Davi esqueceu que lá em Josué, ali Deus falou, pega os homens de uma tribo chamada Levi e carreguem a arca do Senhor. Era um mandamento de Deus. Deus queria que os homens da tribo de Levi carregassem a arca do Senhor. E foi isso que aconteceu para passar no Jordão. Deus falou a Josué que os homens iam levando a arca. Era carro de boi? Não, eram os homens. Eram servos, eram os homens separados, era a tribo separada para ser sacerdócio. E ali a tribo de Levi, os homens levavam a arca do Senhor, eram mortos? Não. Mas na palavra de Deus fala que Uzá foi tocar na arca e foi morto.
porque não é de qualquer jeito. Nós devemos entender que nós carregamos a presença de Deus. Nós temos que pregar a verdade. Mas é de qualquer jeito que a gente vai pregar a verdade? É de qualquer jeito, porque a verdade é a palavra. É de qualquer jeito que nós vamos pregar a verdade? Deus dá capacidade e inteligência para os seus filhos, para os seus servos. Para quê? Para ministrar a verdade. Eu vi Billy Graham, vídeos do Billy Graham, homem que pregava para multidões e estádios. E ele falava, não era muita coisa diferente do que pregamos hoje. Mas o que Deus fazia? Ele agia, tudo que faz em nossas vidas a diferença. Ele quer que nós estejamos dispostos, Ele quer que nós estejamos inteiros, Ele quer que nós sejamos a diferença, o referencial. Para quê? Para que Ele possa nos usar. Isso é um dom gratuito de Deus. Tem muita gente que é profeta, mas não tem voz, ninguém ouve. Mas por quê? É culpa dele ou culpa de Deus? Deus não tem culpa de nada. Muitas vezes a nossa culpa, que não queremos ter uma melhora, não queremos buscar algo diferente, não queremos ministrar a palavra de uma forma eficiente, ministrar a palavra de uma forma, buscar o Senhor para ministrar a palavra. Deus ainda aceita jejum antes de ministração. Deus ainda aceita oração antes de ministração. Deus ainda aceita entrega antes da ministração. Deus ainda aceita você meditar e estudar para entregar a melhor palavra. Deus ainda quer que você se aprofunde nessa palavra. Porque quando nós não nos aprofundamos nessa palavra, não meditamos nessa palavra, nós vamos falar coisas do nosso próprio entendimento. E nosso entendimento mata. Nosso entendimento é perigoso. E Deus quer nos levantar para ser um diferencial, para ser uma referência. Deixa eu correr aqui, deixa eu te falar. Deus, Ele quer levantar você, mas não é de qualquer jeito. Deus, Ele primeiro vai te capacitar. Deus, Ele primeiro vai te forjar. Deus primeiro vai te ensinar. Deus primeiro vai te dar voz. E ali perto tem a casa de Obed-Edom. Então eu tenho um projeto para deixar essa arca lá. Então Davi ficou temeroso, pegou a arca e deixou na casa de Obed-Edom. Olha o que Deus quer falar para você. Vem um mal sobre o mundo. Vem um mal sobre o mundo. De repente, uma peste, que se você estiver infectado, tocar no seu irmão, você vai infectar ele. Talvez você possa trazer a morte para alguém. De repente, abaixa um decreto aí, que as igrejas não podem mais ter culto. E agora? E agora? Se for abrir a igreja para ter culto, primeiro, que pode ter algo como na aglomeração passar a enfermidade de um irmão para o outro, né? Segundo, se for visto tendo culto, vai ser fechada, vai ser mutada. Aí eu vejo muitos aí que não são nem pastor de ovelha, porque pastor de ovelha tem que ser diferente. Nosso pastor paga um preço muito alto. Por quê? Porque tem um povo em suas mãos. Tem que pensar em todo mundo como igreja. Nunca viveu uma situação dessa. A última peste que teve, a última foi em 1920 mais ou menos. A gripe espanhola, que é a gripe H1N1. Nessa época nós não éramos nem nascidos. Aí tem que fechar a igreja. Aí nós temos construção. Aí nós temos tanta coisa para fazer. Nós temos que se preocupar com o povo, porque tem muita gente que não vai para a igreja. Na igreja já está frio, imagina fora.
Aí a gente ora, a gente jejua, a gente paga um preço, a gente busca um direcionamento de Deus, a gente vem aqui todos os dias de culto para ministrar o teu coração para a tua vida, através de um culto online. Pede, vem com a gente na tua casa mesmo, ali adorar o Senhor. De repente, sabe o que acontece? Deus bota a arca dentro da tua casa. De repente, sabe o que acontece? Deus falou, esse é um tempo em que eu vou pegar o meu povo, eu vou guardar em casa, mas a presença vai estar lá dentro. A presença vai estar lá dentro. Por quê? Porque eu vou separar o povo para se reunir com a família, para eu ouvir um culto, para receber a palavra de Deus, para que depois desse tempo tenha uma reunião familiar. Talvez aconteça algo que nunca aconteceu, um pai ou uma mãe abrir a Bíblia e começar a pregar para os filhos. Talvez aconteça algo que nunca aconteceu, o pai de família ali clamar ao Senhor e levantar um clamor dentro da sua casa. É Deus trazendo a arca para dentro da tua casa. A presença de Deus, assim como ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, talvez nesse um mês, porque já faz um mês que já estamos nessa situação. Um mês Deus guardou a arca dentro da tua casa para que haja restauração. Um mês Deus guardou a arca dentro da tua casa para que haja palavra lá. Talvez um mês Deus guardou a arca na tua casa para que haja ali amor, para que haja perdão, para que haja comunhão, para que haja vida. Enquanto Deus está castigando nações, enquanto Deus está ali sobre sua mão, sobre os povos, enquanto os povos estão vendo que Deus está agindo, enquanto os povos estão vendo que Deus está fazendo o que Deus permitiu, muita gente sai na sacada da janela para falar que Cristo vive, porque Ele vive. Tem muita gente cantando, tem muita gente orando nas sacadas, tem muita gente fazendo o que já devia estar fazendo há muito tempo. Porque culto não é só na igreja. Aqui a igreja é a reunião dos irmãos, a comunhão, o fortalecimento, tem o altar, tem o fogo do altar, tem a provisão vinda do altar, tem o ensino de Deus para a tua vida, mas você tem que também ensinar dentro da tua casa. Você também tem que trazer a arca para dentro da tua casa. A palavra de Deus fala que quando a arca esteve na casa de Obed-Edom, a palavra de Deus fala que houve uma prosperidade na casa de Obed-Edom. Teve bênção. A palavra de Deus, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Deus está falando, leva a arca para a tua casa para abençoar o povo. Deus está falando, leva a arca para a sua casa, para que lá seja uma extensão da igreja. Leva a arca para a sua casa, para que você possa sentir a presença de Deus, como sente no culto. Quando você pode tirar um momento na semana, ali abrir a tua Bíblia e começar a ensinar os seus filhos pequenos. Porque em Provérbios fala, ensina o caminho que as crianças devem andar, e quando crescer, não se desviará. Deus está falando, ei, carrega minha presença como carregou Obed-Edom. Você que está na sua casa, recebe a minha presença como recebeu Obed-Edom. Hoje não tem arca, a arca é todos nós. A presença de Deus, Jesus transportou a arca para dentro de nós. É nós que carregamos a presença de Deus, é nós que carregamos a presença do Pai, é nós que somos manifestantes da glória de Deus, é em nós que o Senhor faz milagres, é em nós que o Senhor faz o seu mover, é em nós que Ele usa para abençoar a vida. Então Ele carregou essa arca para mim, para dentro de nós, para que Ele possa fazer as obras miraculosas que Ele tem em nossas vidas, para que Ele possa fazer algo novo, para que nós possamos despertar, ligar a nossa televisão e botar um louvor, botar aí em uma palavra, ligar de ligar um pouco a televisão
e abrir o Facebook, ver o devocional do dia, começar a escutar louvores, botar uma pregação, que a nossa casa seja a extensão da casa de Deus. Desliga a Globo, desliga a televisão, só traz desgraça. A Globo é personificação do diabo, está acabando com famílias, e você está lá, o diabo está lá dentro da tua casa, ensinando teu filho a fazer diferente, ensinando a tua casa, todos ali que estão na tua casa, a fazer algo mal, e você não desliga essa praga. Começa a buscar a Deus. Por muito tempo, muita gente falou que televisão era do diabo, né? Que internet era do diabo. Do diabo é a nossa mão que não coloca em algo bom. Do diabo é o nosso pensamento, muitas vezes, que só pensa besteira. Do diabo deve ser o controle, o dedo, né, que aperta o controle, que bota na Globo. Não é do diabo, mas o diabo está lá. Só que você vai escolher para onde é que você vai. Vai sintonizar no capeta ou vai sintonizar em Deus? Vai sintonizar no diabo, né? Ou vai sintonizar em algo que edifica a tua vida? Tem tanta gente que passa o dia em algo que não edifica a vida. Vai lá pra novela, acabou a novela, bota outra. Acabou a novela, bota outra. Não assiste uma pregação. Hoje em dia tem YouTube. YouTube não tem só que não presta, não. YouTube tem vários, tem estudo, tudo que você quiser. Vai lá e bota lá. Ah, eu quero estudar hoje o Gênesis. Vai lá e tem o Gênesis. Tem um cara explicando, um pastor explicando. Para quem é calvinista, tem lá Augusto Nicodemos, tem vários. Para quem é arminiano, para quem é crente, vai escutar a palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Tem a Bíblia falada, comentada, escrita, tudo. Mas nós preferimos falar que é do capeta. Tem gente que até um dia desses falava que a internet é do capeta, não sabia usar. Abre algo que edifica. Seja canal de bênção. Irmão, você pode gravar um vídeo e ser canal de bênção para os teus irmãos. Grava um vídeo de uma palavra que Deus te deu. Leu a Bíblia, meditou de manhã. Grava um vídeo ali rapidinho. Manda para os irmãos. Né? Aí a gente está no devocional todo dia aí. Né? Todo dia a gente entrega uma palavra, um propósito. Que depois desse propósito vai continuar em nome de Jesus. Porque é algo que Deus botou em nossos corações. É algo que Deus botou para edificar vidas. E nós temos que aprender a edificar vida. Tudo aquilo que Deus nos bota, nos coloca. Tem ali, foi criado. É para nós termos canal de bênção. Então ali na casa de Obed-edom, enquanto a arca estava lá, foi bênção. Quando ela saiu de lá, virou maldição? Não, porque a presença de Deus já estava instaurada naquele lugar. Obed-edom foi abençoado. Mas chegou um tempo que Davi entendeu. Que Davi foi lá, pegou a Torá e leu. Que lá em Josué, lá em Moisés, que carregava a arca, eram os levitas. Os filhos da tribo de Levi. Então Deus quer que os levitas carreguem a arca. Os servos do Senhor carreguem a arca. Eu vou então entregar o meu melhor para o Senhor. E a palavra de Deus fala: e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e o som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Mas trouxeram a arca do Senhor e colocaram no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois desse tempo, porque Deus, como o pastor Fábio ministrou domingo,
Deus está sacudindo a videira. As folhas secas vão cair, só vai ficar quem é firmado. Isso aí não me trazer surpresa. Quando as portas da igreja se abrir, vamos ficar muito tristes muitas vezes, porque muitos não vão vir. Mas também Deus vai trazer outro. A videira está sendo sacudida. Muita gente não aguenta. Muita gente não vai aguentar, mas quem é firmado no Senhor vai aguentar. Quem é firmado na palavra vai aguentar. Quem é verdadeiro adorador vai aguentar. Quem busca o Senhor espírito em verdade vai aguentar. Quem quer uma mudança de vida vai aguentar. Quem fez como Obed-Edom, passou a arca dentro da sua casa, vai aguentar. Porque o tempo vai passar. Deus vai levantar uma geração para ser um referencial. Nesse tempo, Deus vai levantar uma geração para manifestar a glória de Deus. E onde estivermos, o Senhor vai manifestar a sua glória. E onde formos, o Senhor vai manifestar a sua glória. Porque seremos os transportadores dessa arca. Nós seremos os transportadores da palavra de Deus. Nós vamos entender propósito. Nesse meio tempo tem gente que está entendendo propósito. Tem gente que está como Elias. Que ali Elias, quando Jezabel casou com Acabe, Elias foi lá e falou. Porque não era de Deus. Aí Jezabel quis matar Elias. Deus falou, vai para a caverna, Elias. Chegou lá na caverna, Elias ia comer o quê? Ia beber o quê? Tem muita gente que está em casa e está como Elias. Só que Deus, Ele mudou o rumo de uma mão do riacho que ia dar dentro da caverna chamada Querite. Deus ali alimentou Elias pelo Querite. Queria água, o Querite estava lá. Enquanto Deus estava guardando Elias, o Querite estava lá. E para Elias comer, Deus mandava os corvos trazer comida. Deus mandava os corvos trazer carne. Deus mandava os corvos trazer pão. Como é que a gente vai sobreviver? Se for necessário, se for preciso, a igreja ela tem que abrir os olhos para isso. Tem muita gente que não está abrindo os olhos. Aqui Deus já abriu os olhos, mas já abriu há muito tempo. Não foi preciso esse momento não. A gente já ajudava há muito tempo. Tem muita igreja que está abrindo os olhos agora. Você é o corvo. Não espera que Deus ele pode suprir na tua vida, mas Ele quer te usar como corvo também, para trazer alimento, para abençoar vidas. Ele quer te usar como Querite também, para que seja a água que alimenta, a água que traz vida. Depois desse tempo, Elias foi mandado. Deus falou, sai da caverna, vai até uma cidade chamada Serepta, que tem uma viúva. Chegou lá, e é as coisas loucas de Deus, né? Chegou lá, a primeira viúva que Elias encontrou, ele falou, só me dá um pouco de pão. Ela olhou para ele e falou, eu só estou aqui colhendo os gravetos, porque eu vou comer um bolo e vou morrer com meu filho, vou comer e vou morrer, não tem mais nada. Deus bota às vezes a gente em algum lugar, a gente não entende o projeto, o processo. Ele nos bota para ser bênção de Deus, porque nós estamos carregando a arca. Nós estamos carregando a presença de Deus, nós estamos carregando a palavra de vida. Tem gente que se abrir a boca só sai morte. Mas tem gente que é bênção aonde pisa, que quando abre a boca sai vida. Então Elias falou o quê? Tá bom. Vai fazer um bolo, vai morrer, então traz primeiro para mim. Porque enquanto eu estiver aqui, a presença de Deus vai estar comigo. Nós estávamos no meio de uma seca. Estava no meio de um tempo que não chovia há muito tempo. Estava no meio ali de um tempo que Israel estava perecendo. Mas Elias falou, enquanto eu estiver aqui, eu declaro no Senhor que a farinha
da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. E eu, como homem de Deus, como profeta, nessa noite Deus me levantou para falar: enquanto a presença de Deus estiver na tua casa, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Recebe aí, aonde você estiver, a sua casa vai ser um ponto de provisão de Deus, a tua casa vai ser carregada da arca, a sua casa vai ser um lugar onde o Senhor vai guardar a arca. Vai guardar a arca. Está guardando a arca aí dentro, está guardando a presença de Deus. Davi ali levava a arca, dançando, adorando com alegria, entregando o seu melhor. Mas tem gente que vai estar igual Mical. Olha esse besta. Olha, tem gente que vai estar igual Mical. Para que isso? Não precisa disso. Não deixa ninguém acabar com a tua alegria na presença do Senhor. Tem gente que é frustrada. Mical não podia dar filhos. Ela podia clamar ao Senhor para pedir filho do Senhor, para pedir que Deus abra sua madre. Deus fazia ou não fazia? Deus agia ou não agia? Só que Deus conhecia Mical. Mical era murmuradora de natureza. Mical era filha de Saul. Tinha aprendido o quê? Tem pessoas que a gente não pode mudar, mas a gente pode orar pela vida dela. Tem pessoas que a gente não pode mudar a concepção. Tem pessoas que a maioria, a gente tem que orar. A gente não pode mudar ninguém. Não pode, felizmente. Se pudesse a gente mudava. Se pudesse a gente ajudava, mas a gente pode orar. A gente pode orar por essa pessoa. A gente pode deixar nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu com Mical? A palavra de Deus fala que ela, por toda a sua vida, não deu um filho a Davi. Não frutificou. Tem gente que a gente se preocupa muito. É Deus e ele, Deus e ela, Deus e ele. A gente se preocupa muito, mas não vai dar fruto, não vai dar filho. Não vai ali dar uma alegria, não vai ter uma alegria, não vai frutificar, não é fértil. Infelizmente tem pessoas assim. Quando ela viu Davi dando o seu melhor, Davi ali entregando o seu melhor, ela falou, chegou e falou: tu está se mostrando para os empregados, tu está se mostrando para o povo. Davi falou: a alegria do Senhor está comigo, então eu vou entregar o meu melhor para o Senhor. Então entrega o teu melhor para o Senhor, aonde você estiver. Quando a porta da igreja se abrir, ore como nunca mais chorou, chore como nunca mais chorou, jejue e entregue na mão do Senhor como nunca fez. Não deixe de olhar para A ou para B. Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Talvez Deus ainda não fez uma obra na tua vida, porque muitas vezes você vem para a igreja e não se entrega. Chama para receber uma oração, não vem. Chama, na hora do louvor está olhando para um lado e para o outro. Na hora do louvor é para louvar. Tanta gente que eu olho aqui que podia estar sentindo a presença de Deus, aí está olhando para um lado, para o outro. Pega a Bíblia e lê. Horário de ler a Bíblia, tem horário para ler a Bíblia, mas tem horário para adorar, para entregar o melhor. Tem horário para sentir a presença de Deus, para se derramar na presença de Deus. Se quiser falar em língua, fale. Se quiser chorar, chore. Se Deus ali tocou no teu coração forte, quiser jogar no chão, se joga aí. Isso é momento de entrega total. Quando acabar esse negócio, a igreja se abrir, vem nesse 220 mesmo. Vem entregando tudo, vem fazendo tudo na presença de Deus, vem mudando, vem sendo transformado. Tá vendo como é ruim o tempo? Tem gente que fala: é tão ruim o tempo sem ir para a igreja. Mas quando eu estava aqui reclamava que o culto acabava 10 minutos depois. Reclamava que não gostava do louvor A ou B. Reclamava. Quando Deus abrir as portas dessa igreja novamente para ter culto, porque ainda não está fechado, você pode vir para orar, você pode vir para receber uma oração. A obra aqui não parou, continua a todo vapor. Deus está sustentando, porque Ele é fiel com a sua palavra. Tá difícil, tá? É muito choro à noite, é muita entrega na mão do Senhor, pela uma provisão de Deus. Mas quando abrir as portas, vem como nunca veio antes. Vem como nunca fez antes na presença do Senhor. Talvez você nunca fez um jejum
de excelência para o Senhor, então faça, entregue. Nós vivemos esse momento histórico, como eu já falei, um jejum nacional. É algo que Deus ele vai fazer, algo sobrenatural no meio da nação, Ele vai usar nós. Ele vai usar a sua igreja. Vários líderes se juntaram, entenderam esse propósito. Tem gente que não se juntou, que não entendeu nem porque está na terra. Mas tem gente que entendeu esse propósito. Tem gente que entendeu que tem que entregar o melhor para o Senhor. Tem gente que não gosta do presidente, não é seu. Cada um tem o que quer. Cada um gosta do que quer. Ninguém pode agradar todo mundo porque falou A ou B. Mas que foi constituído por Deus para fazer uma diferença, vai. Eu quero te falar nessa noite. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Abre os teus olhos para o propósito que Deus quer entregar para você. Depois desse tempo, Deus fez uma aliança com ele. Versículo 7. Davi deseja edificar um templo para o Senhor. Pior que Davi nem fez isso. Quem fez isso foi Salomão. Mas o desejo estava no coração dele. Porque Davi era para conquistar. Davi era para fazer. Salomão foi levantado para outro processo. Talvez você não vai poder fazer tudo. Mas o que você puder fazer na presença do Senhor, faça. Mas que você puder entregar na presença do Senhor, entregue. Eu quero clamar ao